Olá, alunos, vamos agora para a prática. Nós vamos ver a executar a SQL. Essa SQL ela já está aqui no Moodle, SQLs da aula 7. E aqui estão as SQLs. A SQL que tem aqui, criando uma sequência para a gente ter um auto-increment e criando a tabela de banco de dados. Essas duas aqui eu não vou entrar em muitos detalhes com vocês. Por quê? Porque isso aqui vocês já viram em banco de dados, acredito eu. É um SQL para criar uma sequência no Postgres. Para a gente usar o auto-incremento, a gente tem que criar a sequência. Então a gente vai ter uma tabela chamada distribuidores, que ID underline distribuidores, primary key default, onde vai ter o nextval serial. Esse serial nada mais é do que essa sequência aqui que eu criei, public.serial start 1. Então o primeiro inserido vai ser 1, o segundo vai ser 2 e assim por diante. E aqui eu estou inserindo alguns valores, porque hoje a nossa aula vai ser só SQL de consultas. Nós vamos fazer consultas ao banco de dados, de uma maneira fixa e de uma maneira dinâmica. Olha aqui, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 SQLs de inserts, onde eu estou inserindo no banco de dados. Clico aqui em distribuidores, view datas, eu já executei lá, então agora eu vou pedir aqui para ele executar um select. Vai mostrar aqui no banco de dados todos que foram inseridos. Inseriu todos os 5. 5? Eu tinha contado 6 lá, vamos voltar lá. Vamos voltar aqui. 1, 2, 3, 4. Ah, o extra não foi inserido, porque aqui tinha que ser agora. Executei novamente. Vou executar aqui a consulta de novo. Agora nós temos aqui 11. Tudo bem, porque duplicou alguns casos, mas foram inseridos. Essa SQL aqui que está lá foi inserido para vocês. Vocês vão criar a base de dados. Por que a gente precisa criar essa base de dados? Porque eu preciso fazer consultas no banco de dados usando JSP. Então essa primeira aula é só isso: consultar banco de dados, JSP, consultar, criar a base de dados para consultar. Peguem a SQL e execute. Como executar essa SQL? É importante essa pergunta. Nós já criamos na aula passada essa conexão com o banco de dados aqui, o aula 4. Quem não lembra como é que cria uma conexão, mouse direito, New Connection. New Connection, seleciona aqui o banco de dados que a gente vai usar, é o Postgres. Selecionou o Postgres, Next. Digita aqui qual é a base de dados que a gente vai usar, no meu caso aqui é o aula 4. Eu estou usando mesmo a base de dados da outra aula, a senha do Postgres que eu utilizo. Next, esquema e finish. Tá, pronto. Aí você entrou lá dentro, você vem aqui, execute commands e você coloca a SQL lá que vai estar copiada do Moodle e pode executar que vai dar certo. Certo, pessoal? Criem a base de dados, coloquem dúvidas aí nessa aba de fórum que eu coloquei. Eu vou ficar todo o período da manhã da sexta-feira atento às dúvidas do fórum. Tudo que vocês colocar ou no fórum ou no WhatsApp, eu vou responder imediatamente, beleza? Um abraço a todos. Até daqui a pouco com o primeiro vídeo programando JSP.